Como prometido, eu vou trazer para vocês aqui uma forma de produção de conteúdo de serviços especificamente, tá bom? Então, o primeiro passo é defina os principais serviços e seja o mais específico possível. Por que eu falo isso, gente? Porque como nós somos advogados, temos clareza do serviço que nós oferecemos, os problemas que nós resolvemos com esses determinados serviços. Pra gente é muito claro, muito simples falar disso. Só que a gente tem que entender que para o nosso potencial cliente não é. Então, quanto mais específico eu for, melhor. Por isso também eu falo, quando você vai apresentar o seu serviço, o seu escritório, você não fala do seu escritório como um todo, você identifica um problema, uma necessidade ou algo que esse cliente quer resolver ou alcançar, e aí sim apresenta uma solução específica, um serviço específico, né? Então aqui a lógica é a mesma. Vou trazer aqui uma analogia. Você vai no supermercado e quer comprar um sabão em pó. Quando você chega ali na prateleira, é tanto sabão em pó, é tanta marca que você fica, gente, o que eu vou comprar? Normalmente você vai naquela que ou a sua mãe usava, ou alguém de sua confiança indicou. O cérebro do ser humano precisa que a tomada de decisão seja facilitada. Por isso, você, enquanto prestador de serviço, alguém que está vendendo o seu trabalho, precisa facilitar essa tomada de decisão, logo seja o mais específico. Aqui eu estou dando exemplos. Vou falar sobre um contrato social, vou falar sobre recuperação de crédito tributário, eu vou falar sobre planejamento patrimonial, sobre planejamento societário, sobre planejamento tributário, eu vou falar sobre adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou falar sobre compliance, enfim. Aqui você, a partir da sua realidade, vai elencar quais são os serviços, tá bom? Depois, o segundo passo é crie um perfil de cliente ideal para cada serviço. Provavelmente, você já tem aí qual é o potencial cliente que você quer ter no seu escritório. Aqui eu só estou falando o seguinte, você vai escolher qual é o potencial cliente que você quer trabalhar neste conteúdo especificamente. Então, tem aqui alguns exemplos. De forma ampla, segmento de mercado. Então, é uma startup, é agronegócio, é mineração, é construtora, não, é pessoa profissional específica, é um médico, é um dentista, é um contador, um representante comercial. Então você pode escolher nessas duas partes. O terceiro passo é elabore um mapa de oportunidade. Mapeie as dores, problemas, necessidades de cada potencial cliente e suas consequências, identificando como seus serviços podem resolver, prevenir problemas e também ajudar eles a alcançar o que eles desejam. Aqui eu vou trazer outros exemplos: pagamento de impostos de forma incorreta, briga entre sócios, não quer que família entre em conflito após a sua morte. Então vamos fazer aqui uma conexão entre esses três pilares que eu falei. Então eu escolhi o serviço, eu vou falar de contrato social. E eu vou falar de contrato social para startups. E o que eu quero evitar com esse contrato social? Seria briga entre sócios. Então entenda que eu coloquei aqui, o problema seria briga entre sócios que eu vou resolver através do contrato social ou um acordo de sócios, né? Talvez seria até melhor do que contrato social, um acordo de sócio, um contrato social com um acordo de sócio. Então você pode até trazer no seu artigo a diferença de contrato social e acordo de sócios, qual o problema que um instituto resolve, qual que é o outro instituto resolve. Então você poderia, inclusive no seu artigo, falar qual que é o problema que o contrato social resolve, quais que são os problemas que o acordo de sócio resolve, qual que é a diferença. Ou então outro exemplo aqui é um planejamento sucessório que você vai fazer para médico, porque esse médico específico não quer que a sua família entre em conflito após a sua morte. Então você vai fazer toda a questão da sucessão do seu patrimônio em vida. E você vai elaborar todo o argumento sobre essa questão deste problema que muito se aflige as empresas familiares. Então, assim, aí você tem a pesquisa para deixar este conteúdo ainda mais robusto. Aqui eu quero chamar a atenção para que você tenha clareza que o seu conteúdo não é para outro advogado e não é para você. Este conteúdo é para o seu potencial cliente. Por isso que eu falo aqui da clareza de você entender qual é o perfil de cliente ideal que você está se comunicando. Porque, de fato, você vai ter que traduzir aí termos jurídicos, falar de uma forma mais coloquial, de uma maneira que, de fato, o seu potencial cliente entenda o que você está falando. Elisa, eu trabalho para diretor jurídico. Tudo bem, você pode usar um pouco mais de termos técnicos, mas não muito, porque mesmo diretores jurídicos, gerentes jurídicos, eles não têm a cerimonialidade que tem um juiz, um promotor. Então, guarde essas questões de juiz, de promotor. Então, você de fato tem que falar de acordo com o seu potencial cliente, na linguagem do seu potencial cliente, para que ele possa compreender o que você está falando. Porque no fim do dia, o que você quer com essa produção de conteúdo relacionado a serviços? Que desperte a atenção desse potencial cliente para, olha, eu estou tendo esse problema que ele está falando aqui, então eu vou procurar esse advogado. Ou eu conheço alguém que está passando por este problema, ou quer resolver essa situação. Entenda que é esse o objetivo. Aqui uma metodologia que eu apresento para vocês também é a AIDA, né? Ela é um acrônimo de atenção, então você chama a atenção
primeiro momento no seu conteúdo você chama atenção, no segundo momento você desperta o interesse, o I é de interesse, depois você desperta o desejo e por fim chama para a ação. Né? Então pode ser aí cada parágrafo você utilizar desse método, né? Então no primeiro parágrafo você chama a atenção, no segundo você desperta o interesse, no terceiro o desejo e no quarto chama para ação. Mas a verdade é que aqui eu não tenho por objetivo esvaziar esta questão da metodologia AIDA, mas simplesmente falar que ela existe. Mas se você seguir esses pilares aqui que eu estou te falando, você já vai estar produzindo um conteúdo muito diferente do que eu acredito que você produz hoje. E pense que você vai produzir conteúdo em diversos formatos. Os formatos eu falei anteriormente, então você vai ali diversificar. Um dia você escreve artigo, outro dia você escreve a pílula. Às vezes um artigo pode ser fonte de uma pílula, né? Porque é só um comentário. Enfim, aí você desdobra este conhecimento em vários formatos de conteúdo.